Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, e o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta sessão solene comemorativa do 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Depois de no ano passado ter sido cancelada esta sessão comemorativa devido ao risco de contágio por SARS-CoV-2, em 2021 o município de Almodóvar decidiu realizar esta cerimónia, ainda que adaptada às contingências do atual momento pandémico. Assim, esta sessão solene será um tanto diferente das que já estamos habituados, já que não poderá ser de caráter presencial, sendo, ao invés disso, transmitida através das redes sociais do município. Desta forma, poderemos, em segurança, manter todas as intervenções e todos os momentos solenes associados a este dia e, assim, fazer a nossa homenagem aos homens e mulheres que lutaram para que fosse possível estarmos aqui hoje em liberdade e em democracia. Começámos o dia de hoje com a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, também ela sujeita à necessária limitação do número de presentes, e presenciámos a entrega de alguns galhardetes evocativos da homenagem que o município pretende fazer neste dia 25 de Abril a todos os elementos da saúde pública, bombeiros voluntários, Guarda Nacional Republicana e associações do concelho, uma singela forma de dizer a todos: muito obrigada pela vossa bravura nesta fase tão difícil que todos atravessamos e bem-ajam pelo vosso esforço em prol da nossa comunidade. De referir a este respeito que, sendo impossível ter presentes todos os homenageados para proceder à entrega destes galhardetes, os mesmos serão posteriormente enviados a todos os homenageados que não puderam hoje estar presentes. Durante a sessão tomarão a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Bota, a Deputada Municipal Fernanda Caetano, em representação da bancada do Partido Socialista, a Deputada Ana Guerreiro, em representação da bancada do Partido Social Democrata, e, a encerrar a sessão, o grande anfitrião desta sessão solene, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almodóvar, Francisco Abreu. Vamos então, e sem mais demoras, prosseguir com a normal ordem de discursos do dia. Caros amigos, caras amigas, ilustres cidadãos do Concelho de Almodóvar, povo e público em geral, que de facto hoje não existindo público, existe do lado de lá dos nossos ecrãs e continuam a ser o motivo desta comemoração, que é de facto o 25 de Abril. Saúdo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, saúdo todos os membros da Assembleia Municipal, saúdo os senhores vereadores da Câmara Municipal, os meus colegas, os funcionários desta Câmara e saúdo o povo de Almodóvar. O 25 de Abril de 74 significa muito para todos nós. Comemoramos a liberdade, comemoramos o fim da guerra e da repressão, a restituição da liberdade de todos e a conquista de direitos sociais e laborais. Comemoramos o poder local democrático, comemoramos o desenvolvimento e o progresso ao serviço do povo, a abertura de novas ideias. Comemoramos isto tudo há 47 anos. Mas também comemoramos ou celebramos a coragem, a resistência, a luta de um povo, do povo português, que após termos tido
48 anos de fascismo, ficámos em 74 libertos dessa situação política. Lembramos assim, nesta data, os resistentes antifascistas que entregaram a vida pela libertação do nosso povo. Firmamos, em 47 anos de comemoração, o compromisso histórico com uma profunda transformação política e social para levar adiante as suas causas. Esta mesma resistência celebramos nós hoje, passados 47 anos. Claro que este ano, com o Covid, com as restrições, com todos os problemas inerentes à nossa vida, que não vou falar delas neste discurso, porque todos vocês as conhecem, estamos a celebrar mais que isso. Estamos a celebrar a resistência do nosso povo, das nossas instituições, àquilo que tem sido a pandemia, a crise social e especialmente esta crise gravíssima na saúde pública. Celebramos como os nossos antepassados, como os nossos conquistadores da liberdade do 25 de Abril celebraram há 47 anos atrás. Celebramos porque a resistência deste povo no último ano e meio tem sido fantástica. Celebramos especialmente quem trabalha nas autarquias, os nossos colaboradores das autarquias, que tudo têm feito para manter o serviço público, não podendo atender ninguém, mas podendo e devendo o dever de serviço público, estando presente, disponível, arriscando a sua própria saúde, abrindo a porta àqueles que mais precisam, encontrando maneiras de formalizar o nosso compromisso de servir o público com telemóveis, com vidros pela frente, com máscaras, com proteções, mas sempre com o espírito de Abril, o espírito democrático, resistente e de força para servir aqueles que estão ao nosso lado. Comemoramos também o associativismo, as instituições que, por vezes sem fins lucrativos, tanto faziam pelo nosso concelho, pelo nosso país e agora estão de facto inibidas de o fazer. Continuam ativas, continuam resistentes a procurar soluções, mas não podem executar o trabalho que se dedicaram pro bono a fazer em prol do povo. Comemoramos aquelas instituições que, por vezes não sendo associações, são pessoas com família, com amigos, que têm que estar privados dessa família e desses amigos para poderem servir o povo. Falo dos bombeiros voluntários, falo dos bombeiros municipais, falo do Serviço de Saúde Público, dos funcionários, médicos, enfermeiros, falo naturalmente da GNR, falo de todas essas instituições com um caráter privado ou público, mas que têm feito um sacrifício enorme para estar presentes, para dizer presente nesta situação pandémica e para estar ao lado de quem precisa, como aqueles que há 47 anos atrás estiveram na luta, arriscando a vida para estar ao lado de quem precisava. E quem precisava era o povo português. Agora, neste momento, no ano de 2021, é o povo português que continua a precisar. E são essas instituições que, felizmente e orgulhosamente, o nosso Presidente da Assembleia Municipal, Francisco Abreu, decidiu homenagear nesta sessão solene do 25 de Abril. Não temos festa, não temos fogo de artifício, não temos bandas, não temos o caminhar entre as forças da segurança e os bombeiros voluntários, como é habitual. Temos somente a presença de quem representa o município, temos somente a presença de quem vai hastear a bandeira como motivo extremamente significante para a nossa democracia, para o nosso concelho, mas temos na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso dia-a-dia presentes, aqueles que todos os dias nos defendem, que são os primeiros a ir para a luta quando todos nós estamos receosos de ficar com a pandemia, de ficar com o vírus, de ficar isolados ou doentes
por razões que nem sequer conhecemos e nem sabemos como evitar. Portanto, esta homenagem não podia ser melhor colocada, é melhor timing do que este neste momento. Parabenizo em nome da Câmara Municipal e intitulado também em nome de todos os residentes de Almodóvar a atitude da Assembleia Municipal que neste dia homenageia todas as associações do nosso concelho e especialmente aquelas 3 que são mais significativas também. Junto a estas, a nossa escola secundária e as nossas escolas primárias, onde o esforço dos colaboradores, o esforço de quem lá trabalha, fez e faz tudo o que é possível para manter os nossos meninos e meninas a salvo desta pandemia. Como aqueles que há 47 anos atrás também fizeram de tudo para nos manter a nós a salvo daquilo que era, enfim, o capitalismo, daquilo que era a não-democracia. Por essa razão, congratulo-me, parabenizo a Assembleia Municipal na pessoa do seu Presidente e todos os elementos que compõem essa Assembleia Municipal por esta atitude. Nada nem ninguém merece mais homenagem no dia de hoje, relacionado com o 25 de Abril, com a democracia, com a resistência, do que os nossos bombeiros. São eles que se fardam, que se vestem, que deixam a sua família em casa e que partem todos os dias para nos defender, para nos ir buscar a casa quando todos fogem de nós em casa porque não sabem se estamos doentes, e eles são os primeiros a chegar, arriscando a sua própria vida para nos levar ao hospital. Homenageamos a saúde pública, os técnicos, os colaboradores, os médicos, os enfermeiros, porque são eles que nos atendem quando estamos doentes no hospital. São eles que têm a porta do consultório aberta para nós irmos quando espirramos ou quando temos um pouco de tosse e não sabemos se temos ou não Covid. Desconfiamos e temos receio. Quem passa por nós foge e eles estão lá, de máscara, de luvas, para nos atender, para tratar de nós. Homenageamos também a GNR, que quando nós nos fechamos em casa, são eles que vão aos bares, aos cafés, que colocam a ordem pública no seu lugar. São eles que executam. São que nós, na maior parte das vezes, não gostamos de ver, porque nos vêm chatear, porque nos dizem para colocar a máscara, porque nos dizem que não podemos estar juntos com os amigos com quem convivemos. Mas são eles que fazem tanta falta para manter este respeito, para manter esta liberdade que todos nós conquistamos desde há 47 anos. E por essa razão, esperamos e temos a convicção que isto está quase a passar. Que para o próximo ano, em 22, não estaremos aqui atrás de uma câmara de filmar. Estaremos todos juntos a ouvir uma fanfarra, a ouvir um discurso, a conviver num parque de merendas com o almoço convívio, a celebrar a democracia com os amigos, com as pessoas, que foi para isso que a democracia realmente teve lugar. Por essa razão, deixo o meu obrigado em meu nome pessoal, em nome dos vereadores desta Câmara Municipal que represento e em nome do povo de Almodóvar, para que estas forças que hoje são homenageadas, todo o associativismo, mas especialmente estas 3 entidades que mais dão todos os dias para manter longe a pandemia e para nos ajudar, sendo os resistentes deste 25 de Abril do ano de 21, na opinião da nossa Assembleia Municipal, que eu também corroboro, deste facto um grande obrigado, deste facto a esperança e este conteúdo, esta vontade resistente de que para o ano de 22 todos nós estejamos a celebrar à maneira almodovarense, como nós gostamos, com abraços, com proximidade, com conforto, com palavras, com amizade, que é aquilo que nós melhor levamos da vida, com ou sem 25 de Abril. Todos os dias nos faz falta. Bem-ajam, viva o 25 de Abril, viva o Concelho de Almodóvar, viva Portugal!
Minhas senhoras e meus senhores, a todos dirijo as minhas cordiais saudações. É com muita honra, orgulho e naturalmente com imensa satisfação que me encontro aqui hoje para celebrarmos em conjunto o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974. Não obstante as circunstâncias difíceis dos tempos que vivemos e que limitam a natureza e o formato desta sessão comemorativa, creio ser relevante relembrar de forma breve alguns passos do caminho que fomos trilhando desde aquele longínquo e inesquecível dia do regresso do nosso país à liberdade. Irei centrar-me no tema da educação, onde exerço a minha atividade profissional. Passaram-se largos anos desde aquela data que marcou uma profunda viragem na vida do nosso país e que abriu as portas à democracia, à maior igualdade de oportunidades e ao acesso das pessoas à educação e à saúde. Enfim, estes aspectos concretizaram um maior sentido de justiça social e vieram dar mais oportunidades, as quais eram negadas à maioria da população portuguesa. Tinha 12 anos na altura daquele evento, mas recordo-me bem daqueles tempos algo turbulentos e incertos, dos receios que então sentia, das conversas que eu via aos mais velhos, mas acima de tudo ficou-me sempre vincada na memória a alegria e o sentimento de esperança que percorria a nossa terra e que a quase todos contagiava. Gostaria de vos deixar umas breves notas sobre a evolução que foi feita no domínio da educação e que mostra de forma expressiva os progressos que foram registados. À data, eu estava no 2º ano do ciclo preparatório, correspondente ao atual 6º ano de escolaridade. A escola que frequentava era bem diferente daquela que temos hoje, quer em termos de espaços, quer quanto aos recursos técnicos e pedagógicos que dispunhamos. Ocorreram, sem dúvida, inegáveis transformações no sistema de ensino e de educação em Portugal após aqueles tempos. A escolaridade obrigatória em 1974 terminava na 4ª classe e muitos jovens começavam de imediato a trabalhar. A taxa de analfabetismo na altura abrangia mais de 25% da nossa população, enquanto que nas mulheres, ainda mais afetadas por aquele flagelo, o valor atingia mais de 30%. Nos nossos dias, a taxa de analfabetismo é cerca de 5 vezes inferior, 5%, mas ainda assim continua a ser uma das mais elevadas da Europa. Naqueles tempos, só os jovens mais privilegiados, cujos pais possuíam mais meios, tinham de facto condições para prosseguir os estudos depois do ensino primário. O alargamento da escolaridade obrigatória para 9 anos surgiu em 1986 com a Lei de Bases e nos dias de hoje a escolaridade obrigatória vai até ao 12º ano de escolaridade. Em 1974, cerca de 8% das crianças transitava para o ensino secundário. Atualmente, o número de alunos neste grau de ensino é 10 vezes superior, sendo que metade dos trabalhadores por conta de outrem já possuem pelo menos o ensino secundário. O ensino superior, então, estava praticamente reservado a uma pequena elite e, por isso, nem abrangia 1% da população portuguesa. Valor que, entretanto, cresceu quase 20 vezes ao longo das últimas décadas. Foi uma evolução notável aquilo que aconteceu ao nível da educação, como bem nos recorda a escritora Lídia Jorge e que passo a citar. Um avô que era analfabeto pôde ter um filho que foi formado e este filho doutorou-se em Harvard, nos Estados Unidos. Foi vertiginoso. Do analfabetismo mais escuro passou-se à possibilidade de conseguir níveis culturais, educativos e científicos juntamente com os outros países da Europa. Os progressos na educação foram especialmente significativos para as mulheres que até ao 25 de Abril estiveram privadas de muitos dos seus direitos, nomeadamente na educação, sendo essa também uma conquista de Abril. Nos anos 70, as mulheres que frequentavam as universidades eram cerca de 8 vezes menos do que os homens. Nos nossos dias, há mais mulheres do que homens inscritos nas universidades portuguesas. Gostaria, para finalizar esta intervenção, de realçar outra importante conquista que Abril nos proporcionou e que foi o poder de eleger livremente os nossos representantes nos órgãos das autarquias locais. Na realidade,
Ao poder local foram atribuídos competências e recursos próprios que por todo o país impulsionaram o seu desenvolvimento económico e social e melhoraram a vida das populações. Não me vou alongar sobre os múltiplos domínios da ação dos municípios, mas queria deixar uma referência expressa ao papel fundamental que estes têm tido no domínio da educação, em especial procurando garantir condições efetivas para que todos a ela pudessem ter acesso. Assim, quero louvar a ação da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia do nosso Concelho pela intervenção que têm tido, ajudando a criar condições mais igualitárias aos jovens deste Concelho, em especial aos que residem mais longe das escolas e que beneficiam dos transportes escolares, ou ainda àqueles que dispõem de menos recursos para suprir as suas necessidades de alimentação ou outras. Os apoios concedidos pelo fornecimento de refeições ou mesmo a atribuição de subsídios para os que frequentam instituições de ensino superior fora do Concelho são expressões efetivas da solidariedade que tem que estar presente quando se atribuem recursos públicos aos que deles necessitam. Uma última nota para referir que a situação pandémica do último ano revelou muitas fragilidades que ainda persistem no sistema educativo, tendo a autarquia tido um papel de relevo na forma como respondeu a este desafio. Neste sentido, o Executivo Camarário colaborou ativamente com as escolas e com as famílias na resolução de problemas mais prementes. Por exemplo, foram sinalizados pela escola os alunos com necessidades de equipamentos informáticos para acompanhar as atividades letivas e prosseguir o ensino à distância, com a finalidade de não deixar nenhum aluno para trás, sendo distribuídos pela autarquia um número considerável de computadores portáteis e outro material informático para acesso à internet, bem como assistência informática aos alunos e às suas famílias. Também não podemos deixar de salientar o facto do município estar a desenvolver um trabalho meritório noutras áreas, também elas extremamente relevantes para o nosso Concelho, através da implementação de um conjunto de medidas de organização interna, de prevenção, de mais apoio às famílias, às instituições, às empresas e ao comércio, o que se tem constituído como uma boa prática, permitindo mitigar o impacto da crise social, económica e na saúde. É importante referir ainda que, pelo trabalho desenvolvido em prol das suas gentes, a nossa autarquia foi premiada como autarquia familiarmente responsável, detendo a bandeira com palma, o que significa receber o prémio por 3 ou mais anos consecutivos, conforme podemos verificar nos dados disponibilizados pelo Observatório das Autarquias. É ainda detentora da marca Entidade Empregadora Inclusiva, que visa, de 2 em 2 anos, reconhecer publicamente práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por entidades empregadoras relativamente às pessoas com deficiência e ou incapacidade. Ora, prosseguir os princípios de Abril só tem sentido quando estes se traduzem em atos concretos e deles resultam ações para garantir igualdade de oportunidades e a efetiva justiça social. Todos nós, enquanto autarcas e cidadãos, temos que assumir este compromisso e esta responsabilidade. Tal como aqui referi, ou em outros tantos domínios da nossa vida em comunidade, honrar os valores de Abril é estar presente, é acompanhar, é partilhar dos anseios e das preocupações da nossa população. E hoje, mais do que nunca, isto é fundamental. Viva o 25 de Abril, viva Almodóvar, viva Portugal! – 25 de Abril sempre, liberdade é a matéria-prima da felicidade humana. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos os almodovarenses. Um bem-aja a todos e que tenham um dia de liberdade muito feliz, com muita saúde e muita esperança. Quero também cumprimentar todos os membros da Assembleia Municipal, os membros do Executivo da nossa autarquia e todos os membros das Juntas de Freguesia do nosso Concelho. Estou aqui como membro da Assembleia Municipal, eleita pelo Partido Social Democrata, para vos falar sobre a importância do 25 de Abril de 1974.
Há 47 anos que vivemos num Estado democrático onde a liberdade é uma palavra-chave e que deve ser respeitada por todos. Tenho a dizer-lhes que nasci após o 25 de Abril. Nasci num Portugal novo e cheio de esperança. Contudo, ao longo da minha vida, fui sempre sensibilizada para a importância da liberdade e da democracia, pois os meus pais e familiares mais velhos viveram num país muito diferente deste em que vivemos hoje. Antes do 25 de Abril não havia liberdade de expressão, tínhamos a censura. Não se podia falar abertamente contra o governo. Só havia um partido político, a União Nacional, que apoiava o governo e, apesar de haver eleições, estas não eram livres. Nem todos tinham direito a votar e praticamente só se podia votar no partido do governo. Em 1933, António de Oliveira Salazar, antigo Ministro das Finanças, passa a comandar o país como Presidente do Conselho. Faz uma nova Constituição e começa o período de Estado Novo. O novo regime era um regime autoritário e de inspiração fascista, baseado na repressão, na censura e, mais tarde, marcado pela guerra nas colónias portuguesas em África. A autoridade de Salazar baseava-se na polícia política, a PIDE, com uma rede de informadores por todo o país que escutavam quase todas as conversas e as denunciavam caso fossem contra a lei vigente e contra o governo. Não havia liberdade de opinião e de expressão. Os grupos e pessoas que não concordassem com o regime eram presos, torturados e muitas vezes assassinados. As mulheres só podiam votar se tivessem concluído o ensino secundário e não havia muitas. Necessitavam da autorização escrita do marido para fazer determinadas coisas, como viajar sozinhas para o estrangeiro ou ter um negócio próprio. As pessoas que casassem pela igreja não se podiam divorciar. Cada empresa pagava o que queria aos seus trabalhadores, ao contrário de hoje em dia, em que há um salário mínimo nacional. Para poderem ser publicadas, as notícias tinham que ser autorizadas pela censura, bem como toda a atividade cultural, as peças de teatro, os filmes, as músicas, os livros, os programas de televisão e de rádio. Ao contrário de hoje, que há liberdade de imprensa e de expressão. Os jovens passavam 4 anos na tropa. O serviço militar era obrigatório, 2 dos quais na Guerra do Ultramar, enquanto hoje o serviço militar deixou de ser obrigatório e é de caráter voluntário. Havia escolas de rapazes e de raparigas, não havia turmas mistas e não havia ensino obrigatório. Muitas crianças não iam à escola e começavam a trabalhar em tenra idade. O analfabetismo era real e não incomodava muito o Estado, uma vez que o não conhecimento e a não formação das pessoas era muito importante para o desenvolvimento e manutenção do governo ditatorial. Como podemos perceber com alguns dos pontos abordados, o nosso país era um país em que tínhamos muitas limitações a todas as áreas e em que a maioria das pessoas viviam num sistema que as conduzia e mantinha na pobreza, a vários níveis, numa sociedade onde imperava o medo e a desconfiança e, naturalmente, a tristeza e a infelicidade. Houve uma tentativa de inverter esta situação ainda dentro do regime do Estado Novo, com a chegada de Marcial Caetano, a Presidente do Conselho, a chamada Primavera Marcelista, que criou algumas expectativas de mais democracia no regime, mais liberdade e mais justiça social. Mas, decorrido algum tempo, cedo se verificou que afinal era apenas um invólucro diferente, mais bonito, mas o interior era igual, não mudava. O descontentamento na nossa sociedade aumentava. Era impensável manter uma guerra em África com 3 frentes de tamanha importância: Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E os nossos jovens eram lançados para uma guerra que desconheciam. Portugal, através do seu governo, suportado por um único partido de ideologia fascista, tentava teimosamente contrariar o andamento da história e negava aos povos das colónias o direito de decidirem o seu destino.
não se importando de arrastar para uma guerra injusta e sem sentido toda uma nação, e que através desse esforço mantinha grande parte da sua população na ignorância, no isolamento e no atraso. Assim, em 1974, no dia 25 de Abril, 2 senhas na rádio e depois do adeus, e Grândola Vila Morena davam o sinal para que as Forças Armadas saíssem dos quartéis e, com forte apoio popular, derrubassem o regime, obrigando Marcelo Caetano a render-se. Nas espingardas, em vez de balas, cravos vermelhos. Nas ruas, a tristeza deu lugar à alegria. Em Portugal, em vez da censura, a liberdade. Ao fim de 48 anos, terminava a ditadura mais longa da Europa Ocidental do século XX. Assim, nós, portugueses, devemos sempre relembrar e celebrar esta data e as conquistas que alcançamos, principalmente a liberdade. A liberdade é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É a condição da autonomia do sujeito. É poder dizer não quando todos dizem que sim. Mas liberdade não é libertinagem, pois liberdade implica responsabilidade. Responsabilidade com a própria vida, com a vida do outro, consequentemente com a vida das futuras gerações. Portanto, a criação de um mundo mais justo e mais igual para todos passa necessariamente pela compreensão do conceito da liberdade. Assim, atualmente, devemos continuar a amar e defender a liberdade. Devemos ter sempre presente a responsabilidade social, defender intransigentemente a igualdade de oportunidade para todos, continuar a promover políticas mais justas que possibilitem o desenvolvimento sustentável do nosso concelho, dando importância às várias áreas que são fundamentais para o bem-estar dos nossos munícipes. O mundo, hoje em dia, está a viver momentos muito peculiares e atípicos, pois estamos perante uma pandemia global que nos afeta a todos e que condiciona a nossa vida diariamente, condiciona os nossos relacionamentos sociais, a nossa comunicação, a nossa economia familiar, a nossa liberdade e todo o nosso estilo de vida. E tendo em linha de conta estes fatores, torna-se importante desenvolver políticas que possam dar resposta às necessidades atuais e futuras do nosso concelho, que passem pela promoção da educação dos nossos jovens, que lhes possibilitem sonhar com um futuro profissional promissor, com confiança, a nível social, económico e familiar. Que ao nível da saúde haja programas de prevenção da doença, que todos possam ter acesso a serviços de saúde que respondam às suas necessidades, que sejam acompanhados regularmente por uma equipa de saúde multidisciplinar capaz de olhar para os seus utentes de uma forma holística que consiga promover o seu bem-estar físico, mental e social. Que se desenvolvam políticas municipais de empreendedorismo com um esforço muito sério, transparente e rigoroso, que promovam a constituição e modernização das empresas, para que possam desenvolver e criar alicerces fortes, que naturalmente são muito importantes para o desenvolvimento económico e social do nosso concelho. Políticas que promovam o nosso património cultural e ambiental, que são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento do turismo, das nossas empresas de restauração, alojamento e de serviços. Que sejam desenvolvidas políticas sustentáveis a todos os setores, direcionadas para o futuro e não só para dar resposta às necessidades imediatas. Temos que fazer mais e melhor, ser mais justos, mais ambiciosos e trabalhar mais para a satisfação dos nossos munícipes e para o desenvolvimento do nosso concelho. É importante termos este conjunto de objetivos e prioridades na base dos valores da pessoa humana, nas políticas humanistas e reformistas, sem tibiezas e com grande confiança no futuro. Estaremos sempre na primeira linha, ao lado de todos os que aspiram ao desenvolvimento justo, sustentado, não deixando ninguém para trás. Queremos e lutaremos por estas condições no nosso país, no nosso Alentejo e no nosso querido concelho. Para terminar,
gostava de vos recitar certos de um poema de Ari dos Santos, pois temos que dar muita importância à cultura, às artes e à música, que foram também bases fundamentais para a conquista da liberdade no nosso país e que atualmente são áreas que estão a ser muito abaladas por esta pandemia global, que nos afeta a todos, mas muito em particular aos profissionais destas áreas, pois estão muito limitados ao nível das suas atuações. Portugal ressuscitado. Depois da fome e da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura. Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, gaivota da liberdade voando num tejo novo. Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, rosas livres portuguesas. Vi as portas da prisão, abertas de par em par, vi passar a procissão do meu país a cantar. Grata pela vossa atenção, muito obrigado, um bem-aja a todos, liberdade sempre, viva Portugal, viva a liberdade, viva Almodóvar. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros almodovarenses, ano após ano, e já lá vão 47 anos, compete-nos a nós que vivenciamos esses tempos da Revolução não deixar morrer o espírito de Abril, evocando e incutindo aos nossos jovens os valores que estiveram na gênese deste importante acontecimento para a nossa história. Justiça, igualdade, fraternidade e liberdade. Ano após ano, vangloriamos e enaltecemos o feito dos militares, embora por vezes, ainda que de forma inconsciente, olvidemos da nossa narrativa o imprescindível apoio do povo que saiu à rua e foi determinante para o êxito desta missão. Para eles também, o povo anónimo e batalhador, o nosso reconhecimento pelo papel que desempenharam no sucesso desta heroica epopeia. Mas este ano em especial, neste dia 25 de Abril, não poderíamos deixar de olhar para outros protagonistas que não os militares, que heroicamente, tal como os imortalizados capitães de Abril, têm desempenhado um papel muito importante na reposição de uma liberdade e dos direitos e garantias fundamentais em Abril conquistados e que o inimigo invisível, sorrateira e cobardemente nos usurpou. Falamos, logicamente, de todos os que lutam na linha da frente do combate ao Covid-19, no papel fundamental dos profissionais de saúde, dos bombeiros, das forças de segurança e de todos os que anonimamente têm contribuído com a sua cota-parte para o êxito desta luta sem tréguas que teima em perdurar no tempo. São estes os heróis dos novos tempos, que trocaram a penumbra dos quartéis pelos gemidos dos hospitais e pelas sirenes das ambulâncias. São estes os heróis destes novos tempos, que trocaram os cravos das espingardas pelos ventiladores e pelas seringas. São estes os heróis dos novos tempos, que à Revolução dos Cravos responderam com a Revolução das Vacinas. E são estes os heróis dos novos tempos, que nos fazem acreditar a cada dia que passa como importante será regressar aos bons velhos tempos. Nunca a expressão bons velhos tempos teve tanto significado e nostalgia como nestes tempos em que nos vemos confinados, constrangidos, receosos e despidos das nossas emoções que escudamos atrás de uma máscara. Neste dia 25 de Abril, assume um significado especial relevar e vangloriar o papel destes heróis, que também somos todos nós, que com o nosso contributo, a nossa resistência, a nossa persistência e a nossa resiliência, temos contribuído para minimizar os danos deste flagelo que nos assola e que temem resistir às armas com que o combatemos. E se o 25 de Abril de 1974 representa para os portugueses a conquista da liberdade, o 25 de Abril de hoje representa a não menos esperança na reconquista de uma liberdade restringida por este fantasma invisível mas bem real do Covid-19 que teima em parar sobre as nossas vidas e obscurecer as nossas relações sociais. Este é um 25 de Abril ainda diferente daquele que certamente todos nós gostaríamos de estar aqui a exultar. Tal como em anteriores celebrações em que homenageamos heróis que nós conhecemos e aprendemos a admirar, este ano, neste ainda atípico 25 de Abril, também justamente evocamos e glorificamos os anónimos heróis destes novos tempos, rostos cansados mas esperançados,
abatidos, mas resistentes, desiludidos, mas não desistentes, que heroicamente combate este inimigo invisível, perigoso e mortífero, arguto e fugidio, que nos restringiu de uma liberdade tão arduamente conquistada e tanto mal nos provocou, e que apenas teve o condão de trazer para a ribalta estes inesperados heróis, que não lutam por medalhas, que não lutam por honrarias, que não lutam por conhecimentos, mas a quem todos nós reconhecemos a sua enorme galhardia, a sua enorme coragem e a sua enorme tenacidade por lutarem apenas para salvar vidas, para nos salvar a vida. Para vocês, profissionais de saúde, corporações de bombeiros, forças de segurança, profissionais de tantas outras profissões, povo anónimo e batalhador, a todos vocês que lutam na linha da frente, a todos vocês que dão o corpo às balas nesta luta desigual e a todos nós que no cumprimento das regras vos ajudamos e protegemos nesta luta, muito obrigado e um grande bem-ajam. Ficamo-vos eternamente gratos. E nestes tempos conturbados em que vivemos, não poderíamos deixar de lembrar com saudade aqueles que nos deixaram vítimas desta doença. Uma palavra de condolência e de solidariedade para com os seus familiares e amigos. Solidariedade essa que também pretendemos aqui expressar a todos aqueles que sofreram na pele esta doença, o sofrimento e a solidão que sentiram, as privações por que passaram, para eles a nossa satisfação de os ver ultrapassar esta batalha. Uma palavra ainda para as associações recreativas, culturais e desportivas do Concelho de Almodóvar, a quem todos nós muito devemos, pela forma como com elas crescemos e evoluímos ao longo dos tempos, pelas vivências e recordações que delas connosco transportamos e pelo papel que desempenham na preservação da cultura, do desporto e das tradições. A todas as associações, aos seus dirigentes, aos seus associados, aos seus simpatizantes, o nosso reconhecimento pelo papel que desempenham no nosso ambiente social, pela forma exemplar como se têm sabido adaptar aos novos tempos e pelo exemplo que deram da luta contra esta pandemia, cumprindo as regras e recomendações da Direção-Geral de Saúde. É pelo reconhecimento da importância que desempenham na nossa sociedade, que aqui hoje também os pretendemos homenagear de uma forma simples e simbólica, com a oferta de uma lembrança que lhes iremos fazer chegar. Um bem-ajam também para as nossas associações e que continuem a elaborar em prol do bem-estar dos almodovarenses. E para finalizar, termino apelando a todos os que nos ouvem para que não deixem de lutar pelas suas convicções, pelos valores em que acreditam e por tudo aquilo que gostariam que os nossos jovens em si radicassem, os valores que Abril nos legou. Justiça, igualdade, fraternidade e agora mais do que nunca a liberdade. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Portugal. Vamos todos ficar bem. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Está assim terminada a ordem de discursos prevista para este dia. Como vem sendo o hábito, em 2021 decidimos também incluir um momento musical nesta sessão e terminá-la em grande com a tradição dos nossos cantares. Este ano convidámos para o efeito os meninos da turma A5 do 4º ano do agrupamento de escolas de Almodóvar, que irão encerrar com chave de ouro os festejos deste dia. Deixo-vos em liberdade e em alegria, com a esperança de dias melhores e na expectativa de, em breve, podemos dizer que ultrapassámos esta fase difícil e mais uma vez gritarmos todos juntos em uma só voz: somos livres, somos livres, somos livres de viver. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Almodóvar!